Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que hoje vai falar um pouco mais sobre carreira, especificamente sobre um item que diz respeito a todos que estão procurando crescer na sua área de trabalho, na área escolhida inclusive. Uma pesquisa recente mostrou que o brasileiro tem um dos piores desempenhos com relação ao inglês. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com um especialista no assunto, o Ricardo Raposo, ele que é sócio-diretor da iBrasil, que é uma empresa de colocação de alunos brasileiros para cursos de inglês e também universidades americanas. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde para você. Obrigado a você, eu agradeço a oportunidade e a gente está aqui para esclarecer um pouco mais, né, sobre esse estudo, sobre as oportunidades de brasileiros lá fora. Realmente, né, fico à disposição de vocês. A iBrasil, só para a gente entender um pouco, é uma empresa que existe desde 2008, que ela está focada justamente nesse segmento. Isso, exatamente. O trabalho da iBrasil é a colocação de alunos brasileiros em universidades americanas e alunos brasileiros que querem aprender inglês. Então, são homens de negócios, vai desde de um adolescente. Então, realmente, a gente busca o perfil do aluno e buscar qual que é a melhor cidade, qual que é o melhor curso para colocá-lo numa instituição que se enquadre ao perfil do estudante. Tá. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão também, mas agora vamos falar um pouco mais sobre essa pesquisa. Essa pesquisa mostrou que realmente o desempenho dos brasileiros no que diz respeito ao inglês é bastante falho. O que nós podemos tirar de detalhes a respeito desta pesquisa que realmente mostram o quanto o brasileiro precisa melhorar ainda? Eu falo um pouquinho por experiência própria, né? Eu estudei em escola pública aqui no Brasil e realmente a gente sabe que a escola pública ela não tem um inglês muito bom, né? Um inglês de qualidade. Às vezes a questão do professor, de ter um professor bem preparado, a gente sabe que não é levado tanto a sério, até a gente brinca quando a gente está conversando, né, sobre a questão do inglês e a questão da educação física, né? São matérias que o pessoal não repete aqui no Brasil. O pessoal, né, você não tem uma qualidade de ensino apropriada, né? Talvez até com experiência de professores nativos, de despertar esse interesse num aluno brasileiro logo cedo. Então, eu passei por escolas públicas aqui e realmente eu fui aprender inglês fora da escola. Você começa a escola pública, você está aprendendo o verbo to be. Você termina a escola pública, você ainda está aprendendo o verbo to be. Então, realmente, você tem que buscar uma escola de qualidade para aprender inglês. Inglês não tem segredo. Quanto mais tempo você coloca, mais tempo de estudo, mais rápido você aprende, mais fácil fica a sua fluência. Agora, essa pesquisa é uma pesquisa recente, ela avaliou 13 mil brasileiros que inclusive trabalham em multinacionais em vários segmentos. O teste mostrou uma série de deficiências, inclusive no próprio desenvolvimento de atividades corriqueiras. Isso realmente mostra um quadro muito preocupante, não só para quem já trabalha, mas para quem inclusive pretende almejar postos lá fora inclusive, né? Já que o inglês é uma língua que se fala em todo o mundo. Exato. O que isso te desperta quando você ouve esse tipo de informação, Ricardo? Realmente é preocupante, né? A gente, lendo matérias e alguns estudos aí, a gente viu que 5% da população brasileira tem um inglês bom, né? Tem um inglês fluente. Então, é um número muito baixo, né? Hoje, para você concorrer a um mercado de trabalho, para você tentar uma carreira profissional aqui, a gente sabe que a exigência é muito grande em relação ao inglês. Muita gente coloca no currículo que tem o inglês intermediário, não tem o inglês básico, mas quando vai para uma entrevista de trabalho, esse inglês acaba não sendo o suficiente para você concorrer a empregos melhores, a posições melhores. Então, a gente sabe que o brasileiro precisa estudar demais, precisa estudar muito inglês para poder conseguir levar uma ocasião corriqueira, né, de você falar inglês. Não é simplesmente você viajar para os Estados Unidos e eu consegui me comunicar. Realmente, né, quando você está em algumas posições, você precisa ter um inglês bom, você precisa conseguir dar uma palestra, conseguir entender o que as pessoas estão falando. Muita gente procura os cursos nos Estados Unidos e faz, eu quero fazer uma especialização
na área de marketing, na área de negócios, mas realmente você tem que ter um inglês bom. Porque se você não tem um inglês bom, você não tira proveito dessas áreas. Então, é um passo de cada vez. Não existe esses cursos que você aprender de 1 mês, 2 meses e saia falando inglês. Realmente é o tempo mesmo que você leva, senta na cadeira, coloca horas para aprender a língua. Apenas para situar o nosso internauta, essa mesma pesquisa foi repetida em 76 países. O Brasil ficou em penúltimo lugar. Realmente mostra o quão nós estamos atrasados em relação ao desenvolvimento desta língua. A média mundial foi de 4,15 e a brasileira ficou em 2,95, que mostra essa situação realmente desfavorável. Agora, quando se fala inglês, né, como você acabou de citar agora, a gente, é claro que precisa agregar outros tipos de possibilidades também que a língua te permite, como, por exemplo, desenvolver raciocínio técnico, solucionar problemas, usar tecnologias, ou seja, então não significa que é apenas o fato de escrever ou o fato de entender, mas uma série de questões do cotidiano ainda precisam ser melhoradas por esse profissional que fala inglês. Com certeza. Conversando com alguns profissionais de grandes empresas aqui no Brasil, a gente vê que na questão de contratação, muitas vezes eles contratam uma pessoa que fale o inglês fluente e não é tão boa na parte técnica, porque assim ele consegue aprender, consegue ensinar, do que o inverso. Então essa questão é uma questão que preocupa. Aqui no Brasil, com grandes eventos, né, como a Copa do Mundo daqui 2 anos, Olimpíadas daqui 4 anos, a gente sabe que os brasileiros vão sofrer um pouco nessa questão da comunicação. O que mais eu posso dizer? Em relação à procura de trabalho, a se comunicar, a ir para fora do Brasil, realmente você tem que se comunicar bem. Fica um pouco inviável se simplesmente um aluno tem aula, né, somente numa escola pública aqui no Brasil. Hoje nós estamos conversando com o Ricardo Raposo, que é sócio-diretor da EiBrasil. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este trabalho, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.eibrasil.com.br. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos. Até já.